Olha, a gente está no mês das mães e a gente se propôs aqui, eu, Amanda, a produção do Estúdio Box, a fazermos dias e conversas especiais com as mães. Confesso para vocês que tantos anos que eu tenho, quase 2 décadas de experiência em entrevista, eu me propus hoje a fazer uma coisa muito diferente, que é uma conversa, porque ela é desafiadora. Na verdade, a gente fez o especial de mães para homenagear as mães e as histórias lindas, desafiadoras, resiliências e tudo mais. Mas a Rovena veio trazer para mim até me deu um gelo na barriga aqui, porque eu acho que a gente pode passar uma mensagem tão importante, uma história tão importante. É claro que a gente se sensibiliza, mas eu quero contar essa história junto com você, Rovena. Muito obrigada você estar aqui com a gente para fazer o conteúdo inteiro de especial das mães com você aqui hoje. Muito obrigada mesmo. A gente está aqui. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. E você já me falou que a gente vai conversar bastante e você não tem nenhum problema de falar, né? Não tenho. Vamos contar a sua história? Vamos. Me ajuda. Da onde, mais ou menos? Eu quero que você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Isso. A Rúbia é de um relacionamento anterior. Tá. Né? Eu conheci o meu marido quando a Rúbia tinha 6 aninhos e foi ele que a criou, né? Ela conhece ele como pai? Sim. Tá. A Rúbia, 6 aninhos, já estava junto com ele, daí depois veio mais 2. Isso. Tá. Quando a Rúbia fez 10 anos, veio o Renzo, e quando a Rúbia estava com 16, veio a Raila. Tá. E aí tinha já os 3. Isso. E qual que foi o processo dessa sua história? Na verdade, a Rúbia, ela passou na faculdade, na FAMEMA, de enfermagem estadual, lá em Marília. Com quantos anos? Com 17. Tá. 17 para 18. E ela foi embora para Marília, onde a família do pai dela mora. E ela foi fazer a faculdade e em dezembro do mesmo ano que ela foi, em 2018, ela veio com muitas dores abdominais. Tá. Com essa queixa. Então, nós levamos no hospital e ela estava com um tumor, né? Lá em Marília, ela já questionou, chegou aí no médico lá? Chegou, mas eles fazem muito Papa Nicolau, né? Tá. Eles fazem Papa Nicolau e não tinha nada, eles fizeram outros exames, não tinha nada, porque o câncer de ovário é muito silencioso. Ah, foi feito Papa Nicolau, mas era no ovário e não foi pego? Não aparece. Nossa. Não tem um exame, assim como a mamografia, assim como o Papa Nicolau, que diagnostique antes o câncer de ovário. Tá. Não tem. E daí, a quinta petininga que vocês chegaram a diagnosticar. Aí nós levamos ela no hospital e ela estava com um tumor de 22 centímetros. Nossa, ela enorme. Era uma menina muito magrinha, ela pesava 48 quilos, então estava pegando o abdômen todo dela. Quando descobriu, já estava bastante grande. Isso, em 2018. Quantos anos ela tinha? Aí já tinha 20 anos. Tá. Não, ela ia fazer 20, tinha 19. Tá. E então, tiraram o tumor aqui e mandaram para biópsia. Mandaram para biópsia um pedaço desse tumor. Uhum. E veio a biópsia que era benigno. Benigno? Sim, em 2018. Tá. Continuamos a vida. Parou as dores? Melhorou? Só que desde então, eu comecei a ter crise de pânico. Por causa do medo que você passou? Que eu tinha de ser câncer. Ah, e mesmo com o exame de benigno? E eu procurei muitos médicos para ter certeza que se não podia ser um câncer, se não podia virar um câncer, porque ele voltou. Depois de 4 meses da cirurgia, voltou um nódulo de 4 centímetros. Bem pequeno? Bem pequeno. O médico falou, não, é de novo teratoma benigno, vamos tratar com pílula e vamos continuar. Depois que ela tiver filho, a gente tira tudo. Eu procurei 1, 2, 3 opiniões. Você estava com sexto sentido? Tava. E era muito forte isso. Muito. Uma vez eu cheguei no posto de saúde que eu trabalho e falei pra minha chefe, eu falei, eu quero falar com o médico. Ele falou, Rovena, você precisa de remédio pra ansiedade. Você tá muito nervosa, Sim. Você ficou preocupada e tá não inventando tem como coisa ser câncer. Não tem como, porque na biópsia já saiu, é benigno. É um teratoma, é muito comum. Uhum. Ele volta mesmo, o teratoma é comum voltar. E continuamos vivendo, mas assim, muito apreensiva. Eu levava a Rúbia de 6 em 6 meses para fazer ultrassom. O médico falava, não precisa, pode ser uma vez por ano. E você levava pagava tudo particular. Porque é difícil conseguir pelo SUS um ultrassom transvaginal. E, não, tá tudo bem, e pílula, e toma pílula, tá tudo bem.
E ela foi fazendo a faculdade, conseguiu terminar a faculdade. Terminou a faculdade? Em 2021 ela se formou, veio embora. Ela se formou na pandemia. Tá. Em fevereiro de 2021. Ela veio embora, já estava arrumando um emprego ali numa clínica que tem antes de Sorocaba. Araçoiaba. E isso, ia morar lá. Tava tudo certo. Tudo certo. Começou a inchar a barriga dela de novo. Mas as dores tinham parado? Tinha. Porque tava tendo acompanhamento. Sim, a única dor que ela tinha era nas costas. Mas a Ruby, ela tinha uma dor nas costas que todo mundo achava que era... Ela andava meio corcunda, ela ficava muito tempo sentada estudando. Então, chegaram a pedir raio-x da coluna, não tinha nada. E aí foi passando. E eu sempre, de 6 em 6 meses, ela fazia ultrassom. Ah, não cresceu, não cresceu, não cresceu. Tá aqui mesmo estacionado. Jeito, isso. E aí, quando foi em abril de 2021, ela tinha acabado de voltar, tinha conseguido um emprego na Soiaba, começou a inchar a barriga, daí ela falou, mãe, eu acho que o tumor voltou. Só que como ela era enfermeira, ela já sabia. Ela falou, mãe, mas não voltou o tumor, voltou um líquido, porque quando eu bato na minha barriga, eu sinto que é líquido. E é ascite. E quando é ascite, mãe, boa coisa não é. Ela já sabia. Já sabia. Ah. Ela falou, ou é fígado, né? Ou é... Quem tem ascite é cirrose. Tá. Ou é o tumor que tá dando esse líquido através do ovário. Daí levei ela no mesmo médico que eu levava já há muitos anos. Quando ele fez o ultrassom, ele falou, não, tudo mudou. Corre para oncologista. Aí perceberam alguma coisa que você já tava super cismada. Teria como ter pego antes? Sim. Se lá em 2018 tivessem feito a biópsia, hoje eu sei, né? Porque 2 anos e 1 mês de médico em médico, oncologista, e eu converso, eu pergunto muito, eu tenho dúvidas, eu esclareço com os médicos, sou até chata. E eles falaram que, normalmente, o teratoma, ele pode ter várias células benignas e malignas. Quando é assim, tem que pegar a peça toda, os 22 centímetros. Ah, por isso que você falou, quando levaram pra fazer a biópsia, mandaram um pedaço. Isso, não pode. E a família teria como... Hoje em dia, a gente tá orientando aqui também as pessoas, né? Olha que importante uma conversa como essa. Mas a família exigir, falar, não, gente, precisa mandar inteiro. Então, na verdade, pode exigir, mas se a gente não sabe, igual eu... Não tinha ideia, eu não sabia nem o que era câncer. Não. Porque ninguém da minha família nunca tinha tido. Como que você cisto, nada parecido. Nunca tínhamos passado por isso. A Rúbia foi a primeira a fazer uma cirurgia na minha família. Nossa, então não tinha como você ter eu não tinha ideia. Esse conhecimento. Não tinha. Depois eu fui pesquisar e eu vi que podia ser o teratoma imaturo, né? Mas daí talvez... viria nessa biópsia. Não veio na biópsia, eu fiquei tranquila. Depois, só depois, quando a Rúbia começou a fazer químio, que eu comecei a questionar o médico, ele falou, olha, provavelmente já era maligno lá. Tinha células benignas e malignas. Nos 22 centímetros. Isso. E não foi pego só. E, na verdade, assim, Tuti, depende do laboratório. Porque tem laboratório que vê uma peça dessa e dá como teratoma. Às vezes nem faz realmente o que teria que ser feito. Fazer o teste de todos os tumores que poderia ser. É uma varredura em todo ele. Eles fazem de teratoma, maduro ou imaturo, aí tá lá, maduro, acabou. Mas se eles fizessem tudo certo, como foi feito após, ia ver que tinha células do teratoma imaturo, maduro, e tinha desse saco vitelino, que foi o câncer depois que voltou. Na verdade, voltou o teratoma maduro nela, com células do saco vitelino. Era misto. Era um tumor misto. E isso estava enraizado lá na época que não saiu no exame. E daí ela começou a fazer tratamento imediatamente? Em 2021. E esse líquido que ela sentiu era também CIT. Já era... Foi tirar. Aí o que aconteceu? Eu preciso falar. Nós fomos para a Unimed, né? E Dr. Fabrício, que é oncologista cirurgião. Ele foi, meu Deus, eu amo ele até hoje. Porque ele salvou a vida da minha filha naquela época. E ele, com uma calmaria, com uma tranquilidade. E ele deu tanta paz pra gente e pra ela. Na época, a gente estava com muito medo. Né? Foi uma cirurgia de 5 horas. Foram tirados 20 tumores.
Não tinha só um. Vocês não tinham ideia disso Não. antes dela entrar na cirurgia? Não, ela fez ressonância, ela fez tudo, nunca apareceu os outros tumores. Que coisa, gente. Porque vocês vasculharam Não. tudo, vocês fizeram essas varreduras todas. Só aparecia esse tumor, que estava com 9 centímetros já. Ele cresceu, assim, em 4 meses ele cresceu 3 centímetros, né? Ainda não era muito grande, pra falar a verdade. Mas tinha, em volta do nosso intestino, nós temos uma gordurinha, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma gordurinha que mantém o nosso intestino úmido, porque senão ele resseca. E nessa gordurinha que a Rúbia tinha 20 tumores. Do tamanho de limões, do tamanho de laranja. O doutor falou que não sabia como que ela aguentava a dor. Ela estaria com dor, mas não sentiu nada. Não, ela só sentia uma dor nas costas, mas não era insuportável. E o doutor Fabrício que fez essa cirurgia. Fez a Conseguiu cirurgia tirar de 6 tudo? horas. Ele tirou tudo visível. Tá. Né? Mas a gente sabe que nós temos nosso peritônio. É uma pele que envolve todos os nossos órgãos do abdômen. E esse peritônio, ele é como uma esponja. Que ele vai soltando líquido através do suor, né? E quando ela tem a carcinomatose, que chama, que são células cancerígenas no peritônio, ele vira um plástico. E aí o líquido fica todo lá. Foi tirado 6 litros da barriga da Rúbia. Esse líquido é o que ela sentia. Acite, isso. 6 litros e 20 tumores, né? Ela ficou 4 dias na UTI, teve que tomar 7 bolsas de soro, de sangue. Foi bem forte. Muito, ela perdeu muito sangue. Porque eram muitos tumores. Esse período ela ficou inconsciente? Não. Ela sentia dores? Não. Nada de dor? Não. E daí, depois dessa cirurgia, ela já foi fazer tratamento? Chegou a fazer? Então, foi tudo particular nós tivemos que fazer. Tá. Porque como estava na pandemia, nós não conseguimos pelo SUS. Tá. Mesmo com a urgência? Mesmo com a urgência. Nossa. A urgência, nós conseguimos um que ia para Botucatu. A moça de Botucatu me ligou e falou, olha, eu vou falar a verdade para você, eu vou pôr a Rúbia no hospital, porque por lei nós temos que pôr, mas eu não tenho a medicação que ela precisa. Precisava de uma medicação específica. Porque todo o nosso dinheiro é pro Covid. Então não adianta eu pôr a Rúbia. Chegou bem naquela época. Imagina, começo de 2021. Ela falou, então eu vou trazer a Rúbia, mas eu não vou falar para você que eu vou ter a químio. E aí, o Fabrício conseguiu um amigo dele, o doutor Fabrício, lá de Itu, que ia cobrar só a medicação. Tá. De 50 mil que tinham cobrado aqui, cada sessão de químio na Unimed, ele cobrou 6. Lá onde ele ia conseguir. Itu. Tá. E aí ela foi? Foi. Tá. Foi o que fez lá. E na primeira sessão de químio subiu o líquido, sumiu tudo, sumiu os tumores. Tava bem. Super bem. Não tinha dorzinha nas costas. Mais nada. Voltou pra casa. Fora o enjoo, né? Tá. Enjoo, essas coisas. Então, eram 5 dias seguidos de químio. Bem sofrido. Tudo lá? Tudo lá. A gente ficava 5 dias direto tá. lá, sim. Aí vinha pra casa, 21 dias depois ia de novo. Tá. Fez 4 sessões dessa. Então, foram 20 dias de químio, 20 sessões de químio ao todo. Com esses intervalos. Isso. Você junto com ela, você sentiu como se seu pânico tivesse melhorado? Ou você sentia eu desmaiava. que tava tudo... Não, eu desmaiava, eu passava mal, mas no banheiro sozinha, ia lá e fazia as coisas com ela. E ela também aguentando firme? A Rúbia, ela era muito tranquila. Daquele tamanho. Que eu tinha desespero dela morrer. Ela falava, mãe, eu não tenho medo de morrer, eu não quero sofrer. Porque ela já estava sentindo algumas coisas ali, né? E a City, Tuti, como aquele líquido, imagine você com 6 litros no seu abdômen. Então. Ela falava, mãe, ela gritava à noite, eu não esqueço os gritos dela. Mãe, minha costela vai quebrar, minha costela vai quebrar. Aí eu corria com ela pra Unimed. Pra tomar morfina. Então, quando ela teve que fazer várias paracenteses, que é tirar o líquido, através de um furo. Né? Aí ficava tirando o líquido da barriga. Então, assim, foi muito sofrido. Sim. Aí conseguimos a químio, nós fizemos campanha. Fizemos campanha, fizemos rifa, porque eu não tinha esse dinheiro. Não, porque tinha que ter essas sessões. Foi 50 mil reais na Unimed. Sim. Porque ela ficou na UTI, aí tinha a diária da UTI, as bolsas de sangue eram R$800 cada uma, tinha as paracenteses, então foi 50, a cirurgia, foram 2 cirurgias. Aqui? Isso, tudo na Unimed. Então foi 50 mil da Unimed. Eu já tinha feito um rateio na minha família, porque a gente achou que ia ficar uns 20 mil.
Mas o resto... já saiu correndo atrás. Já, os 20 mil nós tínhamos, eu fiz empréstimo. Então, esses 20 mil nós já tínhamos. A gente não sabia de todo o resto, né? Daí nós fizemos campanha e deu. Deu para pagar tudo. O que a gente vê hoje, uma mobilização das pessoas de fazer o bem, isso você já tinha sentido, então? Já, meu Deus. Essa solidariedade é muito poderosa, né? Muito poderosa. É. Foi assim, a cada 21 dias eu precisava desses 6 mil, mais hotel, mais comida, entendeu? Porque a medicação, ela tinha que tomar uns remédios porque ela emagreceu demais. Sim. E era R$8. Ela já era pequenininha. Isso, era R$18 cada um. E ela precisava de 2 por dia. Então, tudo isso eu custeava. Mas os 6 mil da químio, eu não tinha. Né? Meu marido é professor, eu sou agente de saúde. Então, realmente, eu não tinha como. E nós conseguimos todo o tratamento. Aparecia. Toda vez que precisava, chegava alguém doando, alguma rifa, o pessoal de Marília, meus amigos de Galha, o pessoal da onde eu morava em Registro, que a minha irmã trabalha no Senac, fez uma rifa também e conseguimos. E todos os momentos de medo e de insegurança eram as escuridões. E essa solidariedade das pessoas eram as luzes para vocês? Sim, com certeza. Imagine o coração da Rúbia. A Rúbia falava, mãe, nós conseguimos os 6 mil de novo. Eu falei, conseguimos, filha. Olha. Porque ela ficava preocupada. Mãe, será que vai ter para a próxima químio? Eu falei, Rúbia, eu vendo o carro, eu vendo a casa. Isso aí não tem problema. Vamos conseguir. Ela ficava muito preocupada com isso. Mas tem meus irmãos, mas aí tem que pagar essa conta. Filha, tá tudo pago, eu menti tanto para ela. Porque você queria que ela eu não queria concentrasse ali. Porque o dinheiro era uma coisa que a minha família nunca ligou para isso. A minha mãe me criou assim. Eu, minha irmã e minha mãe, nós somos muito unidas. Porque meu pai faleceu e deixou 7 mulheres em casa. 7 mulheres? Eu, minha irmã, minha mãe, minha filha, minhas 2 sobrinhas e minha avó. Todas são fortes? Todas. Todas estavam juntos nesse processo todo? Muito. A minha irmã é minha vida. E a minha filha é igual filha dela. E os filhos da minha irmã são iguais meus filhos. Eu vejo a Amanda com seus filhos. A minha cunhada é mesmo, apaixonada. Isso, e é isso que a gente sente. Então, nossa, força nós tínhamos para lutar. Esse processo que você me contou aí, dessas químios, foram quantos meses? Foi quase 4 meses. 4 meses. Isso, foi de abril, né, que começou a cirurgia, ela fez as 2021. 2021. Ela terminou a quimio em junho de 2021 com 0, não tinha nenhum tumor, não tinha nada. A Rúbia, em agosto, já estava trabalhando. Daí pegou aquele emprego lá em Araçoiaba? Não, ela pegou um aqui, porque daí nós não deixamos. Ficou mais pertinho. Isso, ela pegou um emprego aqui, foi, né, trabalhar de enfermeira. Tava bem? Super bem, não sentia nada, tinha que fazer os exames a cada 2 meses, mas foi junho, julho, agosto, exame ok, setembro, outubro, novembro. Nesse período, seu coração tava mais tranquilo? Não. Não ficou tranquilo? Não. Coração de mãe, não? Nunca mais eu tive paz. Desde a cirurgia de 2018. Alguma coisa o meu te psicólogo dizia? falava, Rovena, você vive em alerta. Eu falava pro meu marido, eu falava, parece que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. E a gente podia justificar, tipo assim, já teve um medo. Não, você... Aí, como se tivesse sempre medo. Você tem ansiedade. Ansiedade generalizada. Transtorno, né, que é o TAG. E aí, comecei a tomar medicação, comecei a passar com psicólogo. E assim, antes da Rúbia descobrir o câncer, eu já estava conseguindo controlar a crise de pânico. Porque nas primeiras crises de pânico, eu desmaiava. Nossa, chegava num nível... Sim, não. É num nível que meu corpo desligava de tanto medo. Então, se falasse, seu filho caiu, eu desmaiava. Meu Deus. Eu fiquei assim. Então, se a Rúbia ligasse pra mim, mãe, não tô bem, eu já desmaiava. Porque desligava mesmo? Sim. Tudo? Então, e eu já cheguei a ficar 7 dias sem conseguir comer, sem conseguir dormir. Só em crise de pânico, eu não conseguia voltar. Eu fiquei 7 dias em crise. Nessa época de tratamento dela? Não. Depois? Antes. Antes mesmo? Antes. Uns 6 meses antes. Em dezembro de 2020. As datas para você são muito... Muito. Eu tenho bem... Tudo muito claro, assim. E aí, eu comecei a passar com um psicólogo, né? E Dr. Felipe. E ele me ensinou a como
cuidar da crise de pânico. Quando ela vinha, o que eu fazia, como me distrair, o que pensar, que meu coração acelerava no que significava, se não significava que eu ia morrer, que eu ia infartar, que estava tendo alguma coisa. E eu consegui aprender a me controlar. Então, quando eu descobri, né, o câncer da Rúbia, eu tive algumas crises, mas eu já sabia me controlar. Que controle. Sim. Mesmo com tudo isso Não, que estava acontecendo, você conseguia controlar. A Rúbia só tinha eu. Porque a minha irmã estava grávida. A minha mãe tem podia. 66 anos, um monte de problema de saúde. O meu marido tinha que cuidar dos meus filhos. A Rúbia não tem pai, né? Na verdade, não tem porque ele nunca quis. Tá. Então, era só eu. Olha o que você está contando pra gente aqui. Você está contando que, ao mesmo tempo, uma das coisas modernas, vamos colocar aqui, que é pânico, que as pessoas pedem completamente o controle, você controlou por ela. Sim. Porque você conseguiu enxergar que só tinha você. Mas só mesmo. Eu, né? O noivo dela, Ah. que é um menino, meu Deus, é meu filho É. também. Ai, que pense. belezinha. Ele ficou com ela até a hora dela fechar o olho. Louco por ela. Se não fosse ele, vou falar a verdade, eu não sei se ela teria aguentado tanto, porque ele era o estímulo dela, ele era a vida dela, e vamos passear, e vamos viajar, e ela careca. Novo. A idade dela, 22 anos, eles tinham. Que coisa. Aí ela fez o tratamento, tava bem, tava trabalhando. Isso. Aí o que aconteceu? 6 meses depois, voltou. Mas daí teve alguma dor, algum sinal, alguma coisa? Não, foi nos exames, que ela tinha que fazer exame de 2 em 2 meses, mas quando voltou, já voltou no fígado. Ah, daí já estava em outro lugar. Sim, na verdade, quando descobriu, já tinha, né, tava no peritônio. Que você falou da gordurinha. Quando acontece nesse peritônio, já normalmente vai para outros lugares, porque é a capa que envolve todos os nossos órgãos abdominais, então é muito mais fácil para ele ir para outros lugares. Mas era bem pequeno e tinha chance do transplante de medula, que é o transplante de medula autólogo. Tá. Ela tira as células dela mesmo, congela, mas isso só consegue fazer aonde? No ICESP, em São Paulo. E foi para lá? Foi. Eu fui atrás de deputado, eu fui atrás de médicos de lá, e eu entrava no Instagram e eu mandava mensagem. E eu tenho um tio que conseguiu conversar com o deputado e nós corremos, que era a única chance. O médico, ele me respondeu, esse médico do ICESP, falou: a única chance que a sua filha tem é vir para o ICESP e, junto com o Hospital das Clínicas, fazer esse transplante autólogo. Aí virou sua única via. Sim. Eu falei: não, eu vou, nem que eu tenha que ficar com ela na frente do ICESP. Eu vou até me conseguir atenderem. isso. E falei conseguiu pra ele, ser atendida? Foi. Consegui, fomos atendida e ela começou lá um processo para... Nós ficamos na Casa Hope, não sei se você já ouviu falar. Já, muito antiga. Isso, é muito antiga. Nós ficamos lá porque ela teve que fazer um tratamento, tomar umas injeções para poder aumentar as células dela, para ela poder colher, congelar e depois implantar nela mesmo. Porque as doses de quimioterapia que ela ia tomar eram tão altas que a medula dela morreu. A medula, né, plaquetas. Então, ela precisava dessas células dela mesmo para se autotransplantar. Então, quer dizer, ela precisava produzir mais, Isso. congelar aquelas, Isso. fazer o tratamento e voltar aquelas. Isso. E deu certo esse processo? Deu tudo certo. Nós ficamos, na verdade, a gente ia ficar 15 dias, porque eles achavam que ia demorar uns 15 dias para ela conseguir coletar as células, mas a Rúbia era muito forte. Em 4 dias, ela já tinha células para 3. Ave Maria, Foi. a menina guerreira. E nós ficamos 4 dias só na Casa Hope, bem menos do que eles imaginaram, do que eles tinham programado. E a Rúbia, na outra semana, já foi fazer o transplante. Né? O primeiro transplante não foi fácil, né? Ela desmaiava, ela teve muita ferida na boca, ela emagreceu muito, fica dias sem comer, diarreia, infecção de urina, enfim. É muito difícil mesmo. E você ali o tempo inteiro? Não pode ficar. Não pode ficar Não, junto? porque ela tem que ficar isolada, porque a imunidade dela fica zerada. A gente não podia nem vê-la. Você controlou seu pânico nessa época? Não. Ficou muito Longe difícil. dela, não. Não ficou mais difícil. Nossa, o pessoal do posto me viu chorar demais, porque eu já chegava gritando lá pra todo, porque eu sou assim. Eu falo mesmo, eu grito, peço socorro. Você acha que isso é importante pra você? Pra em mim, toda essa fase foi importante você pedir socorro? Sim. E eu gritava, chegava correndo pra minha mãe: mãe, acho que eu vou morrer, mãe, eu vou morrer.
De tanta... Porque é uma dor física que dá de você ver sua filha sofrendo. E você tava longe, né? Sim. E longe, a gente quer estar junto, quer estar E os médicos falavam, ela tá ótima, mas não era isso que eu ouvia na voz dela. Não era isso que eu ouvia, que ela falava, mãe, eu não aguento mais diarreia, mãe, eu desmaiei no banheiro hoje. E eu todo esse tempo eu cuidava dela. E a Rúbia, ela pedia pra eu cuidar. Ela não queria as enfermeiras. Deixa minha mãe dar banho, deixa minha mãe me limpa, deixa minha mãe me troca. Entendeu? Então... Ela criou essa conexão mais forte ainda com você. Sempre tivemos. Tá. Porque eu vivi pra Rúbia, né? Eu tive a Rúbia com 17 anos. Muito nova. Eu não sabia o que era a minha vida sem a Rúbia. Não conhecia. Não. Esse processo todo doloroso dela, que ela ficou lá e você ficou longe, foi quanto tempo? Primeiro foi 15 dias, ela voltou pra casa, ficou mais 15 dias e foi fazer outro. Ela fez 2 transplantes, porque o primeiro não adiantou. Mesmo com todo esse sofrimento, não tinha pego. Teve que fazer de novo. Do mesmo processo? Do mesmo processo. Quando ela foi muito difícil? Muito difícil. E ela também tava cansada? Tava, muito cansada. Ela falava, mãe, acho que eu não vou fazer mais nada. Eu falava, filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas daí ela respirava e falava, vamos pra luta de novo. Porque tinha a casinha dela, eles tinham acabado de pegar a casinha. Estavam com todos os planos, né? Tava. E aí, ela voltou e ficou bem. Depois de 15 dias que ela voltou, ela não podia ir para lugar nenhum, ela não podia ter contato com ninguém, né? O quarto dela é tipo uma edícula na minha casa, então ela ficava ali isolada, eu só ia para lá de máscara, meus filhos também, porque eu estava trabalhando, meus filhos estavam indo para a escola, então a gente não tinha... Você em posto de saúde com Covid... E ela não pegou nada? Nada. Como Deus é bom. Não, os médicos ficavam bobos, falavam, mãe, você cuida muito dela. Eu falava, gente, não é nem cuidar, eu acho que é Deus, porque... É o celular. Eu deixei ligado. Não tem problema, você quer atender? Não. Não, tá bom. Então, daí ela ficou em casa e tinha uma alimentação certa, tinha os remédios, né? Muita medicação, tinha as injeções de imunidade. E aí, depois de 1 mês que ela terminou o 2º transplante, veio a notícia. Não tinha adiantado. Não ia adiantar um transplante mais? Já é segundo? Não. Porque daí o organismo dela pegou... Não é rejeição. Tipo assim, ele ficou imune à quimioterapia, que chama cisplatina, que é a quimioterapia mais importante para o câncer de ovário. E mesmo passando agora pro fígado e para essa gordurinha do intestino, ainda a raiz era no ovário. Sim. Na verdade, mesmo ele estando no fígado, era o mesmo câncer do ovário. É o mesmo tumor. Então, na verdade, eles dão a medicação para o câncer primário, que seria no ovário. Eu tô perguntando detalhes porque eu não posso ser... Eu não posso ser rasa numa conversa como essa. Eu sei que você, como profissional de saúde, gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que prevenisse tudo isso. Sim. Tem alguma coisa... Porque na primeira vez que você falou câncer de ovário, eu pensei nas vacinas, que tem a vacina... Tinha alguma coisa que tinha que ter sido feita? Não tinha. Então... Não Perguntei tinha. diretamente, assim, porque eu sei que você quer alertar as pessoas também. Muita gente, quando a Rúbia descobriu o câncer, achou que era câncer de colo de útero, que são as vacinas, que é o HPV. Não tem nada a ver. O HPV é um câncer que diminuiu muito, né? E é bem curado. E tem o Papa Nicolau, que descobre no começo, então é muito mais fácil. O câncer de ovário, ele é um câncer silencioso. Eu conheci umas 10 mulheres e da idade da Rúbia, 3. Nossa, muito O câncer da Rúbia é raro. muito raro. Muito raro. Então ele não tinha mesmo como... Era muito difícil pegar, Muito difícil. Do câncer de ovário, dessas 10 mulheres que eu conheci e 3 jovens, todas, pelo menos que eu conheci, 100% já descobriu com metástase. Em estágio avançado. Porque só com dor que ia descobrir, né? Não, mas... Não pegou exame, não pegou nada. Eles falam que é cólica, que é intestinal, que é uma menstruação. Sim, tá exagerado, porque a idade dela acaba achando que é Aí faz cólica. A outra menina, que morreu 10 dias depois da Rúbia, começou o tratamento, no mesmo ano, no mesmo mês da Rúbia, fez tudo o que a Rúbia fez, todos os transplantes, foi igualzinho, e morreu 10 dias depois da Rúbia. Mesma idade? Não, mais nova. Minha Rúbia morreu com 23, ela tinha 19. Ela descobriu com 17. Nossa Senhora. E ela
ela estava com dor, acharam que era apendicite, a hora que abriram, que viram que não era apendicite. Abriram por causa da apendicite. Então, isso tudo que a gente tenta buscar na cabeça da gente de prevenção é a gente lembrar que tem câncer que é muito raro. Isso. E é raro, mas hoje não é tanto. O câncer de ovário, principalmente mulheres após os 40 anos. Precisa ficar atenta. Precisa ficar atenta. E hoje em dia, a maioria das mulheres, pelo menos em posto de saúde, não pede ultrassom transvaginal todo ano. É importante. Que os médicos não têm feito isso ou as mulheres não querem fazer? Não tem essa demanda para fazer tem, né? exame transvaginal em todas as mulheres. E você levantaria uma bandeira de uma campanha de falar, faça o transvaginal, que é importante para esse câncer ser detectado. E outra coisa, cisto, pode não ser cisto. Então, aparecer um cisto com mais de 4 centímetros é oncologista. Não procure mais ginecologista. Vá até o oncologista, que ele vai pedir uma ressonância, ele vai operar, porque na época falaram para minha filha que o de 6 centímetros ia ser difícil operar. O oncologista falou, não. Na hora eu operava. Ah, o oncologista tem outra visão. Tem outra visão. Então, se na época eu soubesse disso, que passou de 4 centímetros, qualquer tumor passou de 4 centímetros, tem muito mais chance de ser maligno, em qualquer lugar do corpo. Então, se eu soubesse disso na época, eu já tinha ido atrás de um oncologista. Então, quer dizer, passou de 4 centímetros, não fala mais de cisto, fale tumor. Isso, nódulo, tumor. Mesmo que fale, mas é um cisto líquido. Não, vai atrás, procura, vai pedir uma... Apesar que eu fui ver várias opiniões. Mas, assim, oncologista, nunca ninguém tinha me falado. Eu nem sabia que esse era o médico de câncer. De câncer, vou porque falar a verdade. Você falou que não tinha tido nem cirurgia na sua família? Não, é só cesárea, para ter as crianças. Minha mãe nunca fez nada, nenhuma cirurgia, graças a Deus. Nem tinha ideia. Não. E de repente vocês estavam mergulhadas em várias informações. Olha quantas palavras difíceis você acabou de falar. Sim, mas porque eu fui... Foi atrás. Nossa, os médicos... Lá vem a mãe. Lá vem a mãe de novo com a enciclopédia dela. Que eu queria saber, igual esse transplante, eu fui atrás. Eu fui atrás, quando eu cheguei no ICES, eu falei, doutora, olha, eu já pesquisei tudo e eu sei que ela tem que fazer o transplante. Doutora, pode assinar aqui, ó. Já vou saber ela o que falou, tem que fazer. Mãe, por favor, uma médica maravilhosa, apaixonada por ela, a doutora Carla. Pense no anjo. Eu falei pra ela, quando a Rúbia morreu, eu falei, doutora, que a senhora continue assim, porque ela amava a Rúbia. Ela olhava pra Rúbia com um jeito de amor, que olha, só Deus carinho. Mesmo. Não, Deus pôs muitas pessoas importantes e especiais na nossa vida, sabe? Muitas mesmo, desde a ajuda, como eu falei, pra gente conseguir fazer todo o processo particular. E depois que a gente conseguiu pelo SUS, graças a Deus, porque um transplante fica muito caro. E conseguiram pelo SUS. Conseguimos tudo pelo SUS, um atendimento maravilhoso. Assim, o ICESP é um hospital diferenciado, né, que trata câncer. E é muita gente que precisa. Eu fui visitar Barretos. É um negócio... formidável de gente que tá pronta para ajudar. Sim, e a gente não tem ideia de quantas pessoas têm câncer. Não tem nem ideia. Eu não sabia o tamanho daquele hospital. E o ICESP? São 3 torres, é torre laranja, é torre azul, é muita. Vem gente do Nordeste que trata ali. Eu conheci gente do Nordeste lá na Casa Hope, que eles têm contato direto, né? O ICESP com a Casa Hope, para as pessoas poderem vir de outros estados, pessoas do Paraguai, de outros países que vêm fazer referência. Isso, porque é referência. O ICESP, ele é referência nesse tipo de câncer ou é vários? Não, todos. Ah, tá, todos. Igual Barretos. Isso. Né? Só que ele é referência da América Latina. Ah, tá. Daí o pessoal vem isso, porque não sei se transplante faz lá em Barretos, eu acho que não. Não, acho que não. Eu acho que é só lá no ICESP, porque tem que ser junto com a emo alguma coisa do Hospital das Clínicas. Então, é um conjunto que é o Hospital das Clínicas com o ICESP. E daí ela estava em casa depois de 15 dias e aí veio a notícia que não tinha adiantado nada. Ela tinha voltado para fazer um exame ou não? Tinha. E no ICESP, nós íamos para São Paulo 2 vezes por semana. Tá. E daí, uma dessas vezes que falou que não adiantou. Aí a doutora falou, volta para casa. Aí se eu já volta vi que era casa, paliativo.
Aí eu já vi escrito no papelzinho lá. Ah, você viu a Vi, palavra paliativo. E hoje em dia a gente sabe que o paliativo, ele não quer dizer câncer terminal, né? Tá. O paliativo quer dizer que não tem mais o que fazer para curar. Mas ele pode tratar os sintomas, as dores, né? Sim. E aí eu vi que não ia ter mais o que fazer. Daí eu voltei lá para Itu. Ah, você foi de novo pra Itu? Falei, doutor, quero uma segunda opinião. Você sempre buscou segunda opinião? Sempre. Você voltou com ela pra lá? Voltei. Marcou uma consulta lá de Isso. novo? E foi? Marquei lá, fui, daí ele falou, olha, eles fizeram tudo do melhor para a Rúbia. Procuraram todas as opções. Eles fizeram tudo do melhor lá no ICESP, realmente era o que tinha que ser feito. Nós vamos procurar uma outra químio, para diminuir o tumor e ela ter uma qualidade de vida. Mas daí, quando eu voltei para o ICESP, a doutora Carla já tinha visto isso, porque a CIT voltou. Que o líquido é esse primeiro líquido lá que ela tinha sentido. voltou. Tá. E aí, voltou 4 meses depois. 4 meses ela ficou bem. Foi passear, foi pra Bahia, foi, vai. Eu já Vai passear, vai fazer o que tem que fazer. Eu e o noivo dela corremos, ele montou a casinha dela, foram morar junto. Foi tudo pra ela viver aquilo. Mãe, mas eu não tenho geladeira. Eu falei, tem, vamos lá. Não tem máquina? Tem. Minha irmã deu uma coisa, a família dele se juntou, deram máquina, deram micro-ondas. Eu comprei a geladeira e nós fomos fazendo tudo. A minha família, a família dele, que também foi... É uma benção. Meu Deus. A mãe dele, a avó, ele, assim, Deus sabe o que faz. Ah, a Deus. Rúbia precisava dele. Que sabe? bonito. Nossa, foi... E assim, o amor que ele tinha por ela. Mas você é linda toda hora. Ah, E a Rúbia precisava disso, que bom. porque ela ficou linda, careca. Verdade. Nossa, você não viu? Depois pede pra Amanda eu te vou mostrar. ver, eu vou ver. Ela ficou linda, careca, mas eu acho... Ela tinha um cabelo na cintura. Então, coisa de menina, ela nunca teve cabelo curto. Então, ela estranhou. Ela não se enxergava. E ele ali o tempo inteiro, como tava linda, Louco por ela. E daí vocês foram lá em Itu. Lá também, quando voltaram para São Paulo, ela falou que já A doutora Carla tinha. já tinha visto uma outra quimioterapia que tinha chance de dar uma qualidade boa de vida para a Rúbia, dela ter uma vida boa. E aí começou a fazer essa outra quimio. Tá, em São Paulo. Em São Paulo, no ICESP. Que daí nós íamos a cada 21 dias. Ficava um dia e voltava? Isso, ia Tá. lá, fazia quimio e voltava. Tá. Só que fora isso, a gente tinha que fazer exames. A gente sempre foi para São Paulo 2 vezes por semana. Tá. E aí, nisso, eu descobri uma médica que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E aí eu falei, eu vou pagar uma consulta com ela. Aí ela, não, mãe, você não vai, mãe. Eu falei, eu vou, é R$1.000. Vamos Mas atrás eu vou, disso. porque eu quero saber se tem algum estudo. O que ela trouxe agora dos Estados Unidos. Acabou de chegar, Daí eu conversei com a doutora Andréia, maravilhosa também. Coisa mais De linda. lá também. De São Paulo, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, dei tudo para ela. Eu dei a senha de toda a documentação, porque lá no ICESP, eles têm um aplicativo que fica toda a documentação do paciente, todos os exames de imagem, tudo ali naquele aplicativo. Então, eu dei a senha para a doutora, essa da consulta, e falei, doutora, olha, Estuda aí. tá aí, vê o que dá para fazer, vê o que a gente consegue. Falei o nome da médica, ela falou, estudou comigo, eu conheço. Pode deixar que eu vou conversar com a Carla, nós vamos estudar para ver o melhor para a Rúbia. E aí foi, e aí falou, não, Rovena, é isso mesmo, e aí, aí começamos a atender as duas, a doutora Andréia e a doutora Carla, e ela fazendo essa químio, só que a Rúbia, a plaqueta dela caía demais. Ah, com nesse essa químio. processo, com essa químio. Caía as plaquetas e ela desmaiava, e a plaqueta que tem que ser entre 150 mil ia para 20 mil, daí ela tinha que correr, tomar plaqueta aqui na Unimed, e mesmo assim foi indo, e o tumor estava todos... estacionados. Tá. Eles não estavam diminuindo, mas também não estavam em outros lugares, não estavam aumentando. E ela foi assim. Foi de novembro, que começou a CIT, aí dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí em março eu já vi que estava diferente. Ela? Ela estava mais amarelada e muito cansada. A Rúbia nunca foi cansada. Nesse processo todo, ela ainda tinha... Ela fazia químio, dava 3 dias, ela já estava melhorzinha. Tá. Às vezes, uma químio mais forte, ela ficava até 10 dias ruinzinha. Mas, assim, todo o tempo
Cochilar sentada, nunca. Em março você viu isso? Sim, eu não, né? Todos nós, minha família toda. Ela tava muito cansadinha e, assim, com muita dor nas costas. Aí, uma vez eu levei ela no ICESP e ela não conseguia ficar acordada. Falei, doutor, será que é o remédio? Porque começaram a dar remédio fortes pra dor, né? Ela falou, não, ou é o câncer. Que já tava Daí muito eu já, avançado. sim. E o pânico nessa época? Aí já não tinha mais pânico, aí eu tava só orando pra ela não sofrer. Aí eu já tava numa fase, porque quando você descobre o câncer de um filho, quando falou, Rovena, como que foi o seu luto? O luto é há 2 anos, quando eu descobri que ela tava com câncer. Ali começou. Começou. Que eu quase perdi minha filha várias vezes. Quantas vezes ela desmaiou no meu colo? Você não sabia o que estava acontecendo, né? Entendeu? Então, assim, foi todo um processo que a gente vai sentindo certas coisas, e é o que eu falo pra todo mundo. A dor de perder a minha filha é insuportável. Tem dia que dá vontade de sair correndo, eu falo. Nossa, hoje vontade de sair correndo, tanta vontade de dar um abraço nela, não poder fazer nada. Só que a dor de ver ela sofrendo é bem pior. Hoje você tem essa comparação? Sim. O sofrimento que você viu ali, nenhum filho merece. Nenhuma mãe filho, tem... ninguém merece. Entendeu? E ela sofreu bem menos do que eu vi lá. Ela sofreu menos do que outras meninas. Você via tudo isso lá? Quando a Rúbia foi internada pela última vez, em maio, uma moça morreu do nosso lado. Tava no mesmo quarto. E ela tava numa situação que falava, Senhor, que minha filha não chegue nisso. E ela não chegou? Não chegou. Não. Então, foi todo... É um processo, assim, que... Todos os dias, Tuti, é que eu falo que até hoje eu ainda faço isso. Eu acordava de madrugada para ir no banheiro, eu ficava, Senhor, cuida da minha filha, Senhor, cuida da minha filha. Porque ela foi morar na casinha dela. E eu deixei. É claro. Porque todo mundo, você deixou. Eu falei, gente, eu preciso. Ela precisava. Ela amava a casinha dela. Aí eu ia 2 vezes por semana ajudar ela a limpar a casa, porque ela não estava conseguindo mais. Sim. Minha mãe ia comigo. Ajudar. Minha mãe fazia comida. Eu limpava a casinha dela, a gente ficava lá com ela. Ai, vocês vêm aqui só pra limpar? Ela falava. Eu falava, eu adoro, filha. Tô aqui fazendo pra você. E saía correndo e fazia as coisas, e fazia a compra e levava pra ela. E aí ela começou. A Rúbia, ela nunca parou de comer, Tuti. Nossa, que bom. Mas daí, nos últimos 10 dias, ela parou. Não conseguia mais. Não, ela vomitava. Ela tava na casa dela Tava na até casinha o fim? dela, até o fim. E ela não voltou pra São Paulo depois? Não, voltou. Aí, no domingo, Dia das Mães, a primeira mensagem foi ela que mandou pra mim, falando que o que seria dela sem mim. Que ela ia me amar até a eternidade. Daí Aí eu fui lá. Na casinha dela, levei um monte de coisa, que eu cheguei, ela tava tão amarela, até com o olho amarelo. E eu já sabia que era o estágio final. O tempo inteiro os médicos, as médicas foram muito parceiras de contar sempre a verdade pra você? Não. Pra mim, sim. Mas eu não deixava contar pra ela. Ela não sabia o tempo dela? Não deixei. Aí, eu falei pro meu genro, né? Ele falou, eu vou levar ela pro ICESP. Eu falei, leva. Ele pegou o carro, foi levar ela pro ICESP. Ele também tinha consciência? Não. Até então, não. Olha, o homem, a gente acha que não, mas eles têm mais fé nesse sentido. O meu marido tinha certeza que ela ia voltar. Nossa. E você tinha total consciência? Eu sabia que não. Eu peguei a minha filha, antes dela sair, pus ela no quarto, falei, olha pra mim, você não merecia tudo isso que você passou. Eu falei, não tem por que você ter sofrido tudo isso. Então, entrega a sua vida pra Jesus. Pede pra Ele cuidar de você. E descansa, filha. Ai, mãe, não fala assim. Eu falei, não, filha, descansa no Senhor. Eu falei pra ela. E eu quero que você tenha certeza que você não merecia isso. Tuti, a Rúbia era a melhor filha do mundo. E eu não tô falando isso porque ela morreu. Todo mundo que me conhece já sabe que eu sempre falei isso. Desde quando a Rúbia nasceu. A Rúbia nunca me deu trabalho. A Rúbia sempre dormiu a noite toda. Depois que meus outros nasceram, me deram muito trabalho. Nossa, e eu comparava. A Rúbia arrasou. A Rúbia sempre foi ótima aluna, ótima filha. Nem na parte da adolescência a Rúbia me deu trabalho. Vocês foram muito parceiras. Porque eu tinha 17 anos, então... de repente era... Eu amava ir pra cidade com ela, a gente andava. Tarde toda pra comprar roupa. Era eu e ela.
filha, vamos pra rua? Ai, hoje não vai, então também não vou esperar você ir comigo. Era assim, entendeu? Então, assim, e eu, até os 6 anos, a Rubi era minha vida. Porque só tinha eu, minha mãe, né, graças a Deus, e meu pai foi o pai dela. Quando ela tinha quase 5 anos, ele morreu. Então, a minha filha perdeu 2 pais. O pai dela, biológico, Que ela nem que ele abandonou, e aí, meu pai. Então, eu vivi pra Rúbia. Eu vivi completamente pra Rúbia até os 10 anos dela, que foi quando o Renzo nasceu. E não foi só eu, meu marido também. Loucura por ela. Nossa. Porque ela era muito parceira, né? Muito. Ela era um amor, a Rúbia era muito boazinha, era muito carinhosa, era brava também. Não é igualzinho eu. Firme. Isso. Quando tinha que falar, falava. E eu com ela também. Quando tinha que chamar atenção, eu sempre chamei atenção. Mas a gente era muito carinhosa, de agarrar, de beijar. Eu falava eu te amo pra Rúbia, acho que umas 1000 vezes por dia. Você tem a sensação que você fez tudo que tinha que ter sido feito? Isso. Mãe nunca tem isso, né? Então, eu fiquei preocupada com essa sua resposta por causa disso. A gente sempre acha que faltou alguma coisa. Mas você me contando... Eu queria voltar em 2018. Pra quê? Pra lá eu ter levado ela no oncologista já. Mas eu acho que Deus conforta de falar. Você não tinha todo esse conhecimento. Não tinha, entendeu? Não é? Só que assim, eu como mãe, eu acho que você também, e todas as mães, a gente nunca acha que fez o bastante. E não falo só com a Rúbia. Eu acho que com o Renzo eu não fiz o bastante, com a Raila eu não fiz o bastante, porque a gente acha que a gente podia ser melhor. Eu vejo meu filho agora com quase 16 anos, eu falo, meu Deus, onde eu tava? Que passou tão rápido. Muito rápido. E eu amamentei ele até 2 anos de idade, ele dormiu comigo até os 6 anos, e mesmo assim eu tenho essa sensação. Mas eu acho que é uma sensação que pertence à mãe. A mãe. Sempre a gente vai ter essa sensação. E eu falo pra todo mundo, quando chega lá, ai, porque tá dando trabalho, eu falo, curta, porque passa tão rápido. Passa rápido. E a gente fica com esse sentimento de que, eu queria ter tido mais tempo. Mais tempo. E eles estão agora indo pra vida, né? Então agora, lógico, eu tenho mais isso ainda com a Rúbia, né? Eu queria ter tido mais tempo com ela. Sim. Porque você teve um tempo limitado, né? Foram 24 anos, né? Assim, muito intensos, não só pra mim. Porque na minha família a gente se ama demais. E a gente se ama demais mesmo. De se agarrar, de se beijar, de falar. A minha sobrinha, as minhas sobrinhas, o meu sobrinho, a gente se agarra. Tia, eu te amo, tia. Sabe? Então, nós somos assim. A minha mãe é assim. Né? E a minha mãe sofre muito. A minha mãe, acho que... de nós, assim, é porque eu tenho meu trabalho, tenho os meus filhos, tenho o meu marido, eu tenho que continuar pelos meus filhos, porque eu não quero que meus filhos pensem que eu amava mais a Rúbia. Não é isso. A Rúbia precisou de mim esses 2 anos e eu vivi pra ela. Mas eles entendem isso. Sim, eles entendem completamente, porque a minha mais nova era igual filha da Rúbia, né? É muito novinha, né? Ela tinha 16 anos quando minha filha nasceu. Então, era, assim, uma paixão as duas. Essa união que faz cada dia ser uma superação? Sim, juntos? Eu ter certeza que a Rúbia morreu, tendo certeza que ela era amada. Muito amada. Muito amada. E eu falava pra ela, filha, você tem noção? Eles pararam a Unimed. No dia que a gente foi se despedir dela, de tanta gente. Porque daí, assistente social, eu pedi, falei, olha, eu sei que ela vai embora hoje. Falei, então abre visita. Você sabia o dia? Sabia. Você porque acordou com aquilo? Não, a saturação dela, nunca. Em 2 anos, a saturação dela, que é do pulmão, sempre normal. E começou a 80. Era uma coisa absurda. Não, eu falei, não vai passar de hoje. Eu lembro no dia que foi a abertura da Copskill. Isso. E daí mobilizou, meu filho tava muito, muito ansioso. Então você conhece meu marido? Conheço. Aí eu lembro que, mãe, tá acontecendo alguma coisa com a menina e como assim? Como assim? Sábado. As pessoas sabiam que estavam esperando e daí eu não tinha noção. Eu trouxe ela de São Paulo. Essa ida dela para São Paulo foi com ela o noivo, só eles? Só. Daí ele ficou lá domingo. Não, ele não pôde ficar. Ele internou ela e veio embora. Não pode acompanhante lá na internação. Coitado desse menino. Ele veio embora. Daí eu liguei pra doutora Carla. Falei, doutora, eu já sei que ela tá indo tarro. Tá, o fígado dela já não tá aguentando. Os tumores estão tampando as vias biliares. E a bilirrubina, se eu não me engano, é isso. Começa a ir pro cérebro, começa a ir para outros órgãos, xixi. Aí ela começou a ficar amarela, sabe? Já era esse sinal que você falou do amarelo. E a CIT voltou. Tá. E a tal da CIT tava ali.
Tava ali de novo. E daí, quando não tinha mais nem nada a fazer, ela veio pra cá pra se despedir? Não. Ela ficou lá? Ficou lá, daí no domingo, na segunda-feira eu liguei pra doutora Carla, ela falou, Rô, eu vou liberar, pode ir lá ficar com a sua filha. Daí eu fui. E ela tava consciente? Tava. Conversaram? Morrendo de dor. A dor que você não queria que ela sentisse? Daí começaram a dar morfina pra ela. De 4 em 4 horas. Daí eu já sabia que daí é a profilaxia que chama, né? Que quando tá terminal, eles começam a dar essa morfina, né? De 4 em 4 horas pra pessoa ficar inconsciente praticamente, né? Ela acordava, conversava um pouquinho, comia um pouquinho, já dormia de novo. Já tava no efeito. Isso, pra ela não sentir a dor. E aí eu fiquei até na quarta com ela. Na quarta, meu genro que foi, que a gente revezou, porque ela queria os dois. Queria estar junto com os amores dela. Daí ele que ficou com ela. Daí na quinta-feira, à noite, eu comecei a mobilizar aqui uma ambulância para ir buscar ela. Da onde que você tira essa força? Porque eu falei, gente, eu quero que ela morra aqui, eu quero que todo mundo veja ela. Que ela esteja na casa dela. Liguei pra minha irmã, falei, vai lá ver, porque ela não vai sobreviver. Liguei pra minha irmã, liguei pras amigas dela de Marília da faculdade, foram todo mundo pra São Paulo na quarta-feira pra vê-la. E ela tava super consciente, rindo, conversando. Ainda a moça foi dar morfina, as amigas estavam... Ela falou, não, agora não, deixa as meninas irem embora, que senão eu vou dormir. E ela conversou com todos, ela conseguiu? Todo mundo, ela se despediu de todo mundo. Deus é bom. Muito bom. E aí, minha irmã foi, todo mundo pra São Paulo, né? Cada um de um lugar, que ninguém é de São Paulo. E todo mundo foi? Foi. Ela falou, mãe, tá estranho, por que tá todo mundo vindo aqui? Eu falei, porque tá todo mundo com saudade de você. Isso, vai falando com todo mundo aí, que eu mandei todo mundo vir. Daí, quando eu vi que a saturação dela... Aí ela tava bem, a saturação tava boa. Na quarta-feira à noite, a saturação ficou ruim. Daí eu falei pro meu genro, vamos trazer ela embora. Pra ela vir, pra morrer aqui. Daí eu... Você usou essas palavras com ele? Sim. Você estava firme. Eu usei essa... Porque tem duas rovenas. Tem uma rovena que desmaia de pânico, mas uma rovena muito forte. Eu desmaiava e depois eu levantava e ia fazer as coisas. Era exatamente assim. Por isso que meu psiquiatra falava, você não tem síndrome do pânico, você tem pânico. Porque você desmaia, você vai lá e faz tudo que tem que fazer. Você levanta e você surge das cinzas? Isso. Isso é resiliência. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Daí eu comecei a ligar pro hospital para conseguir essa ambulância. Aí consegui conversar com uma assistente social que conseguiu a ambulância com oxigênio, porque a Rúbia precisava do oxigênio. Aí foi buscar a Rúbia na quinta-feira à noite. Trouxe para cá? Trouxe para cá. Ela chegou meia-noite aqui com a ambulância, com o oxigênio. Aí o médico não queria liberar ela de São Paulo. Eu falei, por favor, doutor, eu quero que minha filha morra lá. Você sabia que você queria pra ela? Na minha cidade. Essa conversa você teve com ela? Não, nenhum minuto. Não, depois. Tá. Daí ela veio, aí ficou na quinta, na sexta, brava. Porque ela queria ficar no ICESP. Por quê? Porque lá eles davam muita morfina, aqui não. E aqui ela tava sentindo dor. Sabia, ela já sabia essa diferença. Daí ela ficou na Unimed. Brava. Daí, fiquei com ela na sexta-feira, na quinta-feira, de madrugada. Na sexta-feira, foi todo mundo ver, todos os amigos daqui, todos os parentes, meu marido, minha filhinha. E aí, nós já sabíamos. A sua filhinha também? Também. Os dois irmãos. Sim, inclusive a Rúbia. Que daí ela falou, mãe, tá estranho dessa vez, eu não tô voltando. Porque ela começou a perceber. Porque ela passava mal e já voltava. A Rúbia... Sabe? E tava entendendo, porque ela também já tinha estudado aquilo e passado por aquilo, Falei, filha... Ela falou, será que eu vou morrer agora, mãe? Eu falei, filha, você tá cansada? Ela falou, tô. Eu falei, então converse com Jesus. E de novo você falou, colocou Jesus o tempo inteiro. Falei, converse com Jesus e... Vá descansar, amor. Pode deixar que a mãe vai cuidar de tudo aqui. Ela falou, eu não queria deixar você e minha avó. A vovó também. Aí minha mãe foi lá ver ela. Ela falava pra minha mãe, você foi a melhor avó do mundo. Ai, que bonito. Minha mãe, ai, meu Deus. E ela conversou com todo mundo, meu marido. Só que meu marido, aí que ele foi... Caiu a ficha. Ele ficou tão desesperado. Porque ele já estava acreditando o tempo inteiro, né? Eu tinha certeza. Ele tem muita fé, nós somos evangélicos, e ele tinha muita fé, nós fizemos muita... Na verdade, assim, eu falo que pra Rúbia oraram na católica, na assembleia... Moveu os céus, né? Porque a família do noivo dela é católico. Então, a gente queria oração, Tuti.
A gente queria oração porque a gente acreditava no milagre. Só que o milagre, olha, uma semana antes da Rúbia morrer, a minha filha chegou, ela tinha 8 aninhos na época, falou, mãe, eu tava aprendendo que às vezes o milagre não é para todo mundo. E eu tô achando que pra Tata não é. Eu falei, filha, você tem razão. Eu acho que o milagre não vai chegar. Né? Porque já estava numa situação, Tuti, que eu já sabia que se fossem fazer muito mais coisa, ela ia sofrer muito mais. Isso como você já aquela sabia outra que não moça. Queria. Que você já tinha visto, Eu tinha visto. Entendeu? Aí eu comecei a pedir para Jesus que não deixasse mais ela sofrer. Porque até então a minha oração era por milagre. E talvez o milagre era ela não sofrer. Exatamente. Né? E ela não sofreu. Tudo que a médica falou que ia acontecer com ela, porque a médica falou, ela vai parar de andar, ela vai parar de comer, ela vai parar de ir no banheiro, ela vai parar de ter consciência. Não aconteceu. Foi mais pleno por causa de oração, eu acho. Foi muito plena. Aí nós falamos, conversamos, eu falei, filha, você quer se despedir de alguém? Ela falou, não, eu já despedi de todo mundo, mãe. Então manda trazer a Morinha. A Morinha é a filhada dela, minha sobrinha. Que tem síndrome de Down. E deixaram ela entrar? Não, porque minha irmã mora em registro, não deu tempo da minha irmã chegar. Não deu tempo, ela... Mas ela falou, mãe, e se me dá vem, olha só, vem com a Amora e eu não morro? Falei, melhor ainda, filha, você se despede. Olha a conversa que vocês tiveram. Desse jeito. E aí, ela me mandou embora. Mãe, eu não quero você aqui mais, deixa o Vini, cadê o Vini? Eu quero o Vini. Aí eu peguei, fui embora, era umas 4 horas da tarde. Quando deu 7 horas da noite, ela falou, 7, 8 horas, mãe, traz um açaí pra mim, com tudo que eu gosto. Você tava lá ou só o Vini? Não, só o Vini. Tá. Eu tava em casa. Saí correndo, passei lá, comprei o açaí. Ela falou, e vem porque eu quero fazer cocô e você tem que vir me limpar. Olha, meu Deus, que conversa. Aí cheguei lá, limpei ela. Ela comeu açaí? Comeu açaí. Que coisa. Comeu açaí. A última amiguinha dela, a Tamires, que foi visitar, falou, Vena, eu cheguei lá, ela tava comendo açaí. Eu falei, não, ela não vai. Ela não vai, porque eu pensei isso. Imagina uma pessoa ter força pra comer açaí. E aí, eu cheguei, eram umas 9 horas da noite, daí ela falou, vai embora, mãe. Tem as crianças lá. Quem que tá com as crianças? Que danada. Coitado do Tiago. Morria de dó do Tiago. Mas defendi esse Tiago. Meu Deus. Não era pai dela, mas... O seu marido, né? Louca por ele. Admirava ele. Porque meu marido, ele é muito bom. Muito bom. Foi um pai incrível para ela também, né? E aí... ela... Ai, me perdi. Comeu o açaí. Isso, comeu açaí, tudo bem. Foi no banheiro. Eu falei, nossa, filha, você conseguiu ir no banheiro, fez xixi, tomou banho. Eu falei, quer escovar o dente? Ela falou, não, porque se eu escovar o dente, eu vou ficar com enjoo. Daí ela falou, mãe, com quem que você veio? Porque eu não dirigia ainda. Eu tinha carta, mas eu tinha medo. No caso do pânico, eu morria de medo de dirigir. Tá. Daí ela falou, vai, fica deixando os outros ali te esperando. Eu falei, eu vim de carona, filha, com uma amiga. Vai então. Que vergonha, mãe, se deixar os outros esperando. Nesse tom, assim? Nesse tom. Ela era brava. Nossa Senhora. Daí eu fui pra casa, falei com ela, era uma meia-noite, aí o Vini falou, ela tá bem cansadinha, Rô. Falei, só fala que eu amo muito, muito ela. Mas já fiquei esperando. Aí quando deu 4 horas da manhã, ele falou, Rô, corre. Ela se foi. Ele tava lá com ela? Tava. Ele ficou até o Falou fim. que ela só deitou no ombro dele e parou de respirar. Daí tiveram que fazer aquele exame pra ver se realmente ela tinha ido. Eu cheguei lá, ela tava quentinha ainda. Só que eu falo pra todo mundo que Deus curou a minha filha antes de levar ela embora. Porque ela teve esse... Não, ela não tava mais amarela, Tuti. Ela não tinha mais a barrigona da City. Esse foi o milagre. Foi o milagre. Quem viu a Rúbia no caixão não acreditava. Linda, linda. Pense, eu falei pra pintar a unha dela de vermelho, porque ela gostava. Ai, que coincidência. Eu tava hoje de vermelho. Ela amava vermelho. E foi linda, linda, linda. Nossa... Ela tinha um olhão azul, sabe? Não apareceu o olhão, mas assim, ninguém conformava. Falava, meu Deus, Rovena, uma menina que lutou 2 anos por causa do câncer. Ela não estava mais careca, porque as químios já não caiu o cabelo, as últimas químios. Então, foi assim, é muito difícil. Mas eu falo que o difícil agora é a saudade. Quando você tá nesse dia, que é o mais difícil, que você falou, que tem vontade de gritar, de fugir, o que...
Alguma coisa nesse processo da despedida serena dela te ajuda nessa resiliência? Então, na verdade, eu fico entre 2 anos de dor, que eu tenho cenas horríveis dela gritando na minha cabeça, e não adianta, isso vai demorar para sair. Eu não tenho como tirar isso da minha cabeça. Né? Não tenho, né? E, assim, o que eu tento pensar é que ela sofreu menos do que acharam que ela ia sofrer. Menos do que ela poderia ter sofrido. Lógico que ela sofreu muito, né? Ninguém merece. Mas você viu o testemunho de outras pessoas ali. Exatamente. E eu falo que muita gente fala, Ruvena, como você é forte, Tuti. Em momento algum eu tive força. É coisa de Deus mesmo. Você se agarrou mais ainda com Deus? Eu não sei nem se eu estava aqui, se não fosse Deus. Porque muita gente... Nossa, como que pode, né? Você evangélica há tantos anos ter que passar por isso. Eu chegaram a falar, o que será que a Rúbia fez? Meu Deus do céu. Por isso que eu falei para ela antes dela ir embora. Você não merecia. Porque realmente a gente não entende. São coisas que eu falo que a gente nunca vai entender. Eu aceito porque a vontade de Deus tem que prevalecer e prevalece. Mas eu não entendo porque ela... A fé é isso, né? Não entender... Mas aceitar. Mas aceitar porque é uma força muito maior. E eu não me revoltei contra Deus. No dia eu tive uma crise feia de pânico no dia do velório dela. Porque eu tinha vontade de pegar e levar ela embora. Sabe? Sim, eu não queria deixar ela lá. Então, nesse sentido, eu tava com raiva. Raiva de tudo que ela passou e não foi curada ainda. Mas não era raiva de Deus, era raiva sim, sabe? Era uma coisa assim, meu Deus, tudo que ela passou e ainda não foi curada. Ainda não teve, ainda. Então, assim, a gente fica... Eu falo pra minha irmã, eu converso muito com a minha irmã, eu falo, às vezes eu tenho vontade de xingar. Xingar o além, né? É isso. Meu Deus, que coisa, tudo. Como que pode, né? Uma menina saudável, ela nunca fumou, ela nunca bebeu, minha filha não tomava refrigerante, Tuti. E você acha que tudo isso, quando vem tudo isso na cabeça, os 2 filhos é o que segura a sanidade? Os 3 ainda. Você coloca também o Thiago no meio, Não, né? os 3, a Rúbia. Ela também. Porque eu falo, né? Agora eu tô fazendo os exames que apareceu um nódulo no meu estômago e eu tive muita crise de pânico, eu tô com medo. Sim. Né? E eu falo que não, meu corpo é tão saudável, eu fiz 3 crianças tão maravilhosas que eu coloquei no mundo. Então, eu tô assim por causa da Rúbia, ainda porque a Rúbia queria viver. Ela falava, mãe, eu queria tanto viver meu amor na minha casinha. Então, eu orei muito para Deus deixar ela viver pelo menos 1 ano na casinha dela. Viveu. Quase 1 ano. Porque eu queria que ela tivesse a experiência com o marido dela, né? Porque é marido. E foi maravilhoso. O Vinícius, né? Ele sofre demais também. Imagina. Ontem foi um dia, assim, que a gente tava todo mundo acabado, né? Porque fez 1 ano ontem. Sim. E, assim, na verdade, desde o mês passado, eu falo que eu tô revivendo tudo que eu vivi 1 ano atrás. Vem como uma avalanche, né? Isso. Então, faz assim, eu choro todo dia. Eu tô lá na farmácia, entregando remédio, chorando. Todo mundo já me viu chorando. E as pessoas lá conhecem a sua história? Algumas pessoas, né? Mas, assim, do posto, assim, onde eu trabalho, porque eu trabalho há 13 anos já. Então, a maioria conhece, sim, né? O que aconteceu e todo o processo que aconteceu com a Rúbia. Mas todo mundo falava, depois de 1 ano começa a melhorar. Não. Não tem como, né? Não. Parece que ela morreu ontem. Todo sofrimento vem de novo. E eu falo que a dor da saudade é uma dor física. Eu falo que quando eu tô com muita saudade dela, eu tenho dor no peito. Eu já fui até no cardiologista. Achando que era alguma coisa. Porque é uma dor, assim, que dá no peito mesmo. Eu falo, é uma dor física. E aí eu vou conversando, eu chego em casa, agarro as crianças e, né, a gente é bem unido. Então, isso vai amenizando. Mas é uma coisa que sempre vai estar faltando. Um pedaço. Nunca vai ter. Não. E se eu tivesse 10 filhos, mesmo assim, não. Eu acho interessante quando alguém fala, acredita que aconteceu tal coisa e a pessoa só tinha essa filha. Mas não adianta, porque o filho sempre vai ser o único. Aquele filho é o único. A Rúbia era única, era só ela. E todo o processo que a gente passou, porque eu tive ela muito nova. As dificuldades que nós passamos até conhecer o Thiago, porque o Thiago foi outro anjo na nossa vida. Nós tivemos muita dificuldade, eu e a Rúbia, antes de conhecer o Thiago.
Então, e nós, no começo do meu casamento com o Thiago também não foi fácil, né? Financeiramente, a gente passou muito aperto. Batalha toda, né? Quando nós mudamos para cá em 2010, nós passamos muita aragem. E a Rúbia, ela nunca ligou para nada. Super desapegada. Meu Deus, muito. Ela era menos que meus filhos, né? Meus filhos também não ligam muito, mas igual a Rúbia. E você acha que você falou aqui algumas coisas que eu acho que são tão importantes, que você fala mesmo. Falo. Quando você tá nessa dor física da saudade e você chega para as crianças e fala, vamos se agarrar aqui que eu preciso, você fala para eles, vocês trocam essas ideias? Eu falo para todo mundo, Tuti. Se eu olho pra você, você chega lá no posto, eu vou te atender, e você não tá bem, eu falo, eu também não tô. E você acha que isso é uma pilulinha, não vai ser Sim. o antídoto pra passar as coisas, Sim. mas você acha que isso é uma maneira de lidar também com essa Sim. dor? É falar. É falar. Eu falo e assim, as pessoas às vezes falam, nossa, Rovena, mas você tem que ver, tem que procurar um psicólogo de novo. Não. Gente, essa dor que eu tenho pela minha filha, não vai ter psicólogo no mundo que vai tirar. É. Então, isso eu vou sentir. Talvez diminua, talvez fique menos intensa, talvez eu me acostume, porque eu acho que a gente se acostuma com a dor. Eu não acho que ela passa. Eu também acho. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende a conviver. Assim como qualquer outra dor crônica que nós temos, a gente acaba aprendendo a conviver. Uhum. Então, eu acho que é assim. Ontem mesmo eu escrevi, ao invés de escrever Raila, numa lista da igreja, escrevi Rúbia. Então, tem coisas que foram 24 anos. Como que vai? Eu sou mãe de 3, nunca vou ser mãe de 2. Eu pensei muito em você hoje cedo e eu falei, ela é mãe de 3. Eu sou mãe de 3. Sempre vai ser mãe de 3. Nunca vou ser mãe de 2. Porque ela, na verdade, a Rúbia me ensinou a ser mãe. Eu era tão criança. Criança. Eu tinha 17 anos quando ela nasceu, quase 18. E eu andava de motoca com ela, porque eu era pequena, magrinha, igual ela era. Andava de motoca com ela. E brincava com ela igual irmã, na verdade. Igual ela foi com a Raila. Que é a pequena. A Raila tá com quantos anos? Agora tá com 9. E eles entendem bem esse processo e vocês vivem tudo muito juntos, né? Tudo. Por causa dessa clareza que você Sim. tem de falar, porque você Sim. falou a dificuldade dos homens de lidar com Sim. isso e até expressar. Mas você acha que a sua maneira de lidar, e eu acho que isso serve para conselho para as pessoas também, Sim. de falar, de colocar para fora, é o que ajuda nessa... Porque a minha mãe, eu e a minha mãe e minha irmã, a gente sempre foi assim. Na verdade, a gente até briga, nós 3. Mas a gente fala uma na cara da outra, dá meia hora, nós nunca ficamos sem conversar. Porque resolve ali. Tudo, porque a gente fala o que tem que falar. E é uma pra outra, não fale mal da minha irmã pra mim, mas eu posso falar. Isso, aquela Entendeu? coisa, né? Na prática, é isso. E a minha mãe também, não fale mal das minhas filhas, mas eu falo pra elas. Isso, sempre bem resolvido. Então, isso é uma coisa que você acha que é uma arma importante pra você. Sim, pra mim, na verdade, eu não era assim, Tuti. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu era muito fechada. Assim como meu pai. Nossa, e você treinou isso? Você teve que melhorar isso? É necessidade. Quando eu fui morar em São Paulo, eu fui com a cara e com a coragem para arrumar emprego. E eu tive que começar a me virar. E aí eu comecei. E quando eu casei com o Thiago é muito diferente. O Thiago é muito quieto. Ele não resolve as coisas, assim, ele não tem essa... O impulso, né? Porque o Thiago tem uma mãe igual eu. Que sempre resolveu tudo para ele. Aí precisava também ter Então eu tinha que tomar a frente nesse sentido, entendeu? O Thiago, ele é trabalhador, ele resolve as coisas, assim. Mas muitas coisas eu tive que tomar a frente, porque o Thiago, ele sai de casa às 7 horas da manhã e chega às 9 horas da noite. Porque ele trabalha no SESI, no Sebastião Vilaça. Então, eu tive que tomar essa frente. Eu fico sempre me questionando se eu posso aconselhar as pessoas a treinarem isso. Você é a prova disso. Que dá pra gente treinar dá pra mudar. Eu mudei muito, muito. Quem me conheceu lá até meus 18 anos, eu era super tímida. E você conseguiu... Imagina que eu ia conversar assim. Você chegou hoje aqui falando, eu nunca fiz uma entrevista nem nada. Eu falei, vamos Mas eu gosto de conversar, então...
E você acha que isso é uma ferramenta importante? Sim. Para todo esse processo? Porque as pessoas às vezes não entendem. Porque se você não perde um filho, você não tem a dimensão. Não tem noção. A gente Não pode tem. falar o que quiser, a gente não tem nem ideia. Não tem ideia. Então, às vezes a pessoa fala, mas você tem que melhorar você. Eu falei, gente, eu não tenho nada agora. Não vou me Não colocar, tenho nada. não tenho que cobrar. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. E minha irmã fala, chore mesmo, fale mesmo. Então, eu não vejo foto dela. Você não tem aquela coisa? Não. E a casinha? O Vini continua lá? Eu fui lá semana passada pegar o resto das coisas dela. É uma tortura. É. Porque a casa é a cara dela. Uma casinha de boneca. E ele vive lá? Vive lá. Ele tá lá ainda. Ele tem um processo Tá. dele Eu falei mesmo, pra ele, né? ele falou, não sei o que eu faço. Ele falou, acho que eu vou continuar na casinha. Eu falei, Vi, se você não continuar agora, você nunca mais você volta. É. Se você sair agora, você não vai conseguir voltar. É, porque ali é muito ela, né? Muito ela. E você foi lá buscar as coisas dela pra quê? Foi. Porque tem coisas, né, que eu doei, tem coisas que eu quis ficar, então a gente foi buscar muita coisa dela que tava... Tava tudo ali. Tudo dela, né, Tava tava lá, então aí nós fomos, ele falou, quer ir buscar? Eu falei, vamos, mas é muito difícil. Todas as roupas com o cheiro dela ainda. Mas era importante pra você? Era importante pra ele. Pra ele também. Você, em nenhum momento, qualquer coisa que você tá contando pra mim, o tempo inteiro você tem as pessoas perto de você. Sempre. O tempo inteiro você praticou empatia, tava junto com as pessoas, todo mundo também muito junto com você. O tal da rede de apoio em tudo serve, né? Muito importante. A minha família foi assim, não só pra mim, como pra Rúbia e a família do Vinícius também pra ele, né? Porque a gente estando junto parece que fica um pouco menos difícil, né? E quando foi fazer o enterro da Rúbia, eu chamei ele, ajudei, falei, vamos escolher o caixão comigo, porque eu acho que ele tinha que ter essa participação. Para ele encerrar. Eu falei, vamos comigo, nós vamos escolher junto, como que você quer, que roupa. Ele que escolheu a roupinha dela. Que era a roupinha que ela mais gostava. Eu falei, porque eu acho que ele tinha que, sabe? Eu falei, eu não posso ser egoísta. Um menino tão bom que foi pra ela, né? Era minha filha, mas eu dividi com ele e ele fez muito bem pra ela. Então, e tudo que ela expressou até o fim dele também, a gratidão e tá junto dele também. Isso tudo que você consegue segurar aqui pra gente, nossa senhora, é muito importante. Tudo é Deus? Tudo Deus. Com certeza, eu falo que mesmo nesse processo todo, a gente conseguia ver a mão de Deus, que ela tinha dor 2 dias, Tuti, e depois ficava 1 semana sem dor. Então, assim, por mais que tenha sido 2 anos de tratamento, nesses 2 anos ela viveu. Não sofreu. E soube quanto é amada. Exatamente. O Vini, que é um presente de Deus. Outra coisa que eu costumo falar, a Rúbia, ela teve 2 anos chance de chegar a Deus, a chance de ser salva. Eu tenho certeza que minha filha foi salva. Eu acredito na salvação. Então, e eu acho importante a salvação, porque a vida aqui é uma passagem, mas a vida eterna não. Então, é importante a salvação, mais importante do que essa vida. Então, a Rúbia teve 2 anos essa chance. E eu vejo pessoas que morrem sem essa chance. Um acidente. E ela teve esse processo todo. Teve esse processo. E eu falo, por que a Rúbia? Não sei, não entendo, não procuro saber por quê. Hoje você não pergunta mais. Senão vou ficar louca. Senão fica louca. Fico mais ainda. Então, de jeito nenhum. Eu não me pergunto porque a Rúbia, a gente sente muita saudade, mas a Rúbia, se a gente for ver, o que eu falo com a minha mãe, a Rúbia sempre foi diferente. Não é de agora. Se você for conversar com todo mundo, a Rúbia sempre foi especial. E eu não falo isso agora. A Rúbia foi uma menina que nunca fez bagunça em casa. A Rúbia, sabe? Não foi uma menina que eu precisava ir atrás. Ela era diferenciada. Ela era muito boazinha. Uma menina muito boa mesmo, né? Até na adolescência, que costuma dar mais trabalho, a Rúbia não me deu trabalho. Então, ela tinha esse negócio, a Rúbia tinha um brilho no olho que não tinha quem não se encantasse. Você falou olho claro, né? Linda. A Rúbia era muito linda.
Então, a Rúbia, ela foi o bebê mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu nunca mais vi uma... Depois você pede pra mãe te mostrar, porque eu não tô mentindo. Bebê linda, eu vou ver. Nossa, bebê, criança e depois uma mulher. Sempre foi muito linda a Rúbia. E ela veio pra nós no momento que nós precisávamos dela, minha família precisava dela. Eu tão nova. Então... E meu pai precisava dela, que meu pai só ficou com ela até 4 anos. Então, ela veio pro meu pai. Foi a terceira filha do meu pai. E meu pai era o melhor pai do mundo. Ai, que lindo. O melhor pai do mundo. Meu pai foi... E eu sofri muito quando meu pai morreu, Tuti. Sofri demais, absurdamente. Mas não é um terço do que... Nem pensar. O filho. E você me fala hoje de uma maneira muito poderosa disso, que nenhuma mãe tem nem ideia do que seja. Nem ideia do que seja. Quantas e quantas vezes hoje eu me peguei falando, meu Deus do céu, vou estar conversando com a Rovena de uma coisa que todas as mães têm medo. Mas a gente tem medo de uma coisa que a gente não tem nem ideia do que seja. Nem ideia. É muito... Olha, eu tinha medo da Rúbia ter câncer. Depois... Desde 2018, eu tinha esse medo. E esse medo todo. Mesmo, e tanto sabe, meu marido sabe, o meu psicólogo sabe, que eu tinha medo da Rúbia ter câncer. E eles falavam, não, mas não tem como, não tem por onde. E você sentia que... E era um medo real. Não era coisa da minha cabeça. Ele falava que era coisa da minha cabeça. Todos falavam. E não era. Você tá pondo coisa na cabeça. Não era, era um medo real. E assim, é isso que eu penso, que eu devia ter ido mais atrás ainda. E essa é a única luta que eu acho que ainda você tem que ter com você, né? Não tem como. Todos médica, os conhecimentos que você foi, você buscou tudo. Sim, a última médica dela falou, essa outra menina, a Luísa, ela descobriu no início. E mesmo assim não conseguiu. Então... Ela não estava tão avançado quanto o da Rúbia. Porque algumas pessoas, esse câncer se descobre no começo, bem no começo, tem 95% de chance de cura. E essa menina não teve? Não teve. Porque depende do organismo. O câncer, ele pode ser o mesmo, mas ele vai agir diferente para você do que em mim. Sim. É assim, não é assim, é o mesmo câncer, não. Cada paciente é e age de uma forma. Eu conheci uma moça, câncer de ovário, que está há 10 anos em tratamento. Com esse mesmo câncer? Não, é o câncer de ovário. Tá. O da Rúbia é um câncer de ovário que só dá em jovens. Ah, tá. No máximo até 20 anos, 22. E o câncer de após os 40 anos, que é o câncer que eles falam que é o carcinoma. Que daí dá acima de 40 anos. E essa, normalmente, elas... com o metastático, 3, 4 anos. E essa moça, eu conheci 10 anos. E ela tem tumor no fígado, ela tem tumor na bexiga, no intestino. E você imagina, né? Quantas e quantas pessoas têm todas as histórias diferenciadas. Então, assim, não dá para comparar. E você traz aqui, como a gente é importante... Eu falei, eu queria que Deus agarrasse esse momento e falasse, se alguém se alertar na conversa que a gente teve aqui, de não deixar... qualquer exame ser pronto. Aqui um mioma, um nódulo ou um cisto de 5 centímetros. Pela Rúbia, eu vou investigar. Isso. Se a gente conseguir isso em uma pessoa, a gente já fez a nossa parte. Mas lá no posto eu falo. Você também alerta? Alerto. Falo, ela tá com um cisto. Falei, vai atrás, pede uma ressonância. Eu falo. É a sua parte. Às vezes até as médicas falam, Rovena. Eu falei, doutora, desculpa passar na sua frente, mas não. Mas deixa eu fazer isso. E elas te permitem também, né? Sim, entendem que eu tenho esses tempos atrás, chegou uma menina com uma barriguinha lá, assim, inchadinha, igual a Rúbia no começo. Daí eu falei, ela falou, é gases. Eu falei, doutora, manda ela no hospital fazer um ultrassom. Porque você já sabia o que pode acontecer. O dela era gases mesmo, mas... Mas eu queria ter certeza. Eu fiquei com medo, porque a menina tinha 14 anos. Eu falei, doutora, pede. Daí ela pediu, veio no hospital, fez o ultrassom. A empatia da médica também, né? A doutora Amanda agora até saiu, não é mais ela que tá lá. Mas eu tenho isso, eu fico de olho mesmo. E depois de 2 anos, a gente aprende muito. Você falou palavras aqui que eu já nem imaginei. A gente aprende um absurdo, coisas que eu acho que eu nunca ia aprender se eu não tivesse... E não é só sobre isso. Outra coisa que a gente aprende, que não é só a minha filha. Muitas mães. Naquela casa Hope, são crianças de 3 anos, de 4 anos. Todas as idades. Bebezinhos. Então, assim, por que a Rúbia? Gente, não é porque a Rúbia, são milhares
crianças, milhares de mães que perdem filhos. A Luísa, a mãe também ficou sem ela, com 19 anos. Então, não sou só eu não sou única. Lógico, a minha dor, eu sei que é terrível. É só a sua. Mas eu sei que não é única. Né? Então, a gente tem que ter empatia, sim. Quando eu ouço, às vezes, falando, nossa, você está chorando de novo, eu fico quieta. É meu negócio, né? Eu fico quieta porque não dá pra explicar. Porque no velório da Ruby eu falava, gente, como que eu vou viver sem ela agora? Porque você tem que mudar a sua vida toda de novo. E o mundo não vai parar e esperar as coisas acontecerem. Como eu queria que o mundo parasse. Depois, no sábado, depois do enterro dela, era essa a minha vontade. Para tudo, eu quero ficar só aqui, ó. Parar. Não quero fazer mais, não quero comer, não quero limpar a casa, não quero trabalhar, não quero fazer mais nada. Quero ficar aqui. E o mundo não parou? Não parou. Ai, que raiva, eu fiquei com raiva. É esse momento que falou, né? E daí são os dois, mais como que minha filha morreu e o mundo não parou, gente? Exatamente, porque é o mundo da gente, né? É muito né? importante. Era pra ter parado tudo. Era isso. É esse o sentimento. E o que reergue depois de uma coisa tão imediata assim, é os dois e o Thiago junto? Deus. Eu tinha, porque, vou falar uma coisa pra você, que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Depois que a Ruby morreu, eu fiquei um pouco... Eu não conseguia mais orar. Porque eu fiquei 2 anos orando incansavelmente pra Deus curar, pra Deus salvar, pra Deus fazer um milagre. E depois que ela morreu, eu fiquei assim, vou orar pra quê agora? Pra que eu vou orar? Não consegui. O que eu tinha que orar? Mas eu continuei firme. Às vezes eu só chorava, né? E aí uma moça esses dias falou, perdi meu filho. Falou, eu não consigo orar. Falei, não se sinta culpada, porque eu também não conseguia. Eu não conseguia orar, eu pedia perdão para Deus. E falava para Deus, falei, o Senhor levou, então agora o Senhor cuide aí. Que ela esteja muito bem, porque depois que se eu chegar aí e ver que ela não tá bem... Então, quer dizer, o orar virou uma conversa com muita intimidade. Porque você foi recalculando, né? Sim. Essa nova porque eu tive oração. Porque eu não sabia mais como orar, porque minha oração 2 anos foi para ela. E hoje em dia já é outra... Agora, a oração agora é para Deus da saúde, porque eu tenho ainda esse medo e esse pânico ainda, porque ficou pior. Sim, eu fiquei com traumas, eu fiquei com alguns traumas, tipo fazer exame, eu passo muito mal, eu fico dias ruins quando tem que fazer algum exame, tipo mamografia. Eu fico... Já preocupa. Fico. Então, são coisas que eu vou ter que passar e que eu vou vendo como agir E a oração agora é para Deus cuidar dos meus filhos, para ter saúde. É a única coisa que eu peço. Eu não ligo para nada. Nunca liguei. Né? Eu nunca liguei. Agora... Eu li uma frase esses dias que falava assim, quando você tem saúde, você quer um monte de coisa. Quando você não tem saúde, você quer uma coisa. E é isso mesmo, a gente perde saúde. Sabe, eu vejo muitas mães falando, porque meu filho fez isso, porque tá me dando trabalho, porque não quer fazer faculdade, porque... Pra mim, a Rúbia não podia ter outra sintonia, nada. Porque eu só queria ela aqui. Nem que tivesse dando trabalho. Qualquer trabalho. Você, hoje, pra gente aqui, foi uma conversa tão importante, tão especial. Eu acho que aí, pra mim, vai ser inesquecível tudo isso que a gente conversou, que eu queria conversar mais. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, a gente vai assimilando de um jeito muito poderoso. Isso que você fez aqui, pra mim, é uma oração. Todas as coisas que você falou, todas as coisas que a gente pode levar hoje embora para casa. Obrigada. Nada, imagina, eu vou chorar. E que você esteja sempre bem. Que bom que você pode passar isso para as pessoas. Que bom que você topou estar aqui com a gente. Não tinha como a gente fazer uma conversa com muito roteiro, muita coisa. Mas eu acho que sempre é necessária a conversa. E você chegou hoje aqui, falou pra mim. Eu falo mesmo. Eu falo.
E isso foi muito poderoso pra mim, porque hoje mesmo uma pessoa falou, Tuti, falar é a coisa mais importante, se comunicar é importante. E você me falou hoje que se comunicar é salvador. E eu não era assim. Então, as pessoas que às vezes têm um sofrimento, é importante falar. É muito importante falar, porque sempre vai ter alguém para ouvir. Nem que seja no supermercado, nem que seja no posto de saúde, vai ter alguém para te ouvir e que tenha empatia com você. Porque cada um sente de uma forma e nós não podemos querer que a pessoa sinta do mesmo jeito que você sente. E não dá para comparar, não, né? Não, nenhuma dor. Nenhuma. Eu também estava despida completamente de qualquer comparação, porque eu faço isso que você traduziu hoje aqui. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Não. Então, eu posso tentar acessar a sua história, posso tentar chegar muito perto, mas eu sou plateia. E tem pessoas, mulheres, mães que perderam os filhos e não sentem como eu também. Podem sentir de outra forma, Sim, porque cada um... não tem uma regra. Exatamente. É como eu sinto, né? Como foi todo esse processo. Não só eu, como toda a minha família, minha mãe, minha irmã, né? A gente tem isso porque a gente amava demais a Rúbia. A Rúbia foi nossa primeira, né? E ela sabe disso. Sabe? Ela tem certeza. Ela tem certeza. Ela morreu sabendo. Sabendo disso, exatamente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Tão especial e que a gente tenha conseguido alertar as pessoas, conseguido trazer emoções diferenciadas, porque foi isso mesmo. Pela primeira vez eu me bloqueei para pensar em qualquer pergunta que eu pudesse fazer, porque eu acho que era isso, era uma conversa mesmo. E se sinta homenageada aqui como o Dia das Mães também, porque tem 3 que te amam igual mãe, de uma maneira diferente, agora poderosésima. Sim. E eu tenho certeza que quando você chegar lá, ela vai estar bem cuidada. Porque tem uma tia minha, que chama tia Alice. Ela perdeu um filho. E ela falou no dia do velório dele, hoje ele não perdeu, ele venceu. Venceu. Então, sim, a minha filha foi curada. Isso o tempo inteiro, e o que você falou vem coroar. Tem um processo de vitória. E que a gente sempre se agarre nisso. O milagre não veio do jeito que eu queria e que eu esperava, mas veio o milagre. O milagre da Tata foi diferente. Foi. Né? Que a sua filha falou. A Tata. É que a gente às vezes não consegue entender como que é esse milagre. É do jeito de Deus, mas tenho certeza que para Deus foi um milagre. Ela foi um milagre. Foi 2 anos de milagre. Muito Imagina, obrigada. 20 tumores. Pois é. Então quantas foi. E quantas coisas para contar. Obrigada, Imagina. Viu? Você tá aqui, foi muito especial, inesquecível para mim. Obrigada. E a gente tá levando muita lição aqui. Pode ter certeza que a gente pode ter alertado um sentimento ou alguma coisa de saúde para as pessoas. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Fiquem com Deus.